capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 12 a seguir. Visitantes, sejam muito bem-vindos, que Deus nos abençoe. O Gabriel, a Leila, Guilherme, Lorena, Mariana, Ana Cláudia e Mara. Que Deus vos abençoe grandemente e que o Senhor venha honrar a fé de cada um que se encontra aqui nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12 a seguir. Glórias ao nosso Deus. Atos é o primeiro livro depois dos Evangelhos. Glória a Deus. Eu já vou ler para nós ganharmos tempo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 12 a seguir. Milagre dos Apóstolos. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punhavam em leitos e em macas, para que, a menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Até os das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos malignos e imundos, os quais eram todos curados. Senhor, venha falar conosco através da sua palavra. Instrua-me, Senhor, meu Pai, debaixo da potente mão do Senhor. Que não venha ser palavras de mim mesmo, mas que o Teu Espírito Santo venha tomar a direção de nossa vida, inclusive da minha, como o Senhor tem feito todos os dias da minha vida. Meu Deus, venha diminuir o nós e que o Senhor venha crescer sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Podem vos assentar com as mãos desocupadas, louvai o nome do Senhor. Meus irmãos, eu sempre gosto de ser direcionada por Deus para pregar. Por quê? É fácil pegar um texto bíblico que você achou bonito, que você achou interessante e querer expressar aquele texto bíblico. Mas nem sempre no meio da nossa interpretação, no meio do jeito que a gente quer fazer, é do jeito que Deus quer que a gente fale, que a gente faça. Por isso que eu sempre falo com todos os pregadores que estão iniciando: busque ser cheios do Espírito Santo, para que vocês venham ser direcionados a estar falando e pregando o que o Senhor quer que nós pregamos. Eu vejo Davi, uma certa feita, olhando a arca da aliança debaixo dos lençóis, escondida. Ele morando numa casa feita por cedro, uma madeira que era tirada e comercializada para construir casas. E ele falando: eu, o profeta Natã, irei fazer uma casa para o Senhor habitar. Eu irei fazer uma casa para que a presença do Senhor venha estar dentro dela. E Natã falou: tudo bem, Davi, faça segundo o seu coração. Mas naquela noite o profeta Natã recebeu a visita do Deus Todo-Poderoso, dizendo: não, avisa para Davi que não é para fazer. Porque, meus irmãos, o Senhor nunca simplesmente ficou dentro de um lugar somente ali. E nós sabemos isso. Eu estou falando um pouco da história porque, apesar do intuito de eu estar falando sobre os milagres dos apóstolos, eu quero falar também sobre a presença do Senhor. Este culto é praticamente um indício de eu falar da presença do Senhor. A presença do Senhor não quer você dizer que só está aqui dentro de quatro paredes, porque não está. Se não estivesse somente aqui dentro, a palavra de Deus não ia dizer que os olhos do Senhor estão como chama de fogo sobre toda a terra, contemplando quem é bom, quem é mau o tempo todo. A presença do Senhor não simplesmente se limita a 2 horas de culto. E era praticamente o que o profeta Natã, instruído por Deus, estava
sua fé lá na frente, mas agora não faça. Porque Deus começou a falar a Davi. Eu simplesmente andei em tendas, eu simplesmente andei em templos, eu passei no meio de cada morador, no meio de cada tenda. E agora, Davi, tu quer alimentar a minha presença para ficar dentro de uma casa? Não, meus irmãos. Aonde nós clamamos o Senhor, aonde nós buscamos a presença de Deus, ali estará Deus conosco. Glória a Deus! Creia nisso. E eu vejo a presença de Deus se manifestar através de Jesus Cristo. Quando Ele veio para essa terra, deu início ao seu ministério e começou a fazer o discipulado com aqueles meninos, né? Porque não eram homens velhos, eram jovens. Quem falar com os discípulos eram homens velhos está mentindo. A palavra diz que não. E aí Ele começou a instruir, e crescendo como se fosse esse grupo de jovens. Aproveitar que o culto é grupo de jovens, é sobre os jovens. Era como se o pastor fosse Jesus Cristo, e Jesus Cristo tinha escolhido 12 para estar instruindo a ser cheios da presença deles, a estar fazendo o que Ele queria, a estar pregando da maneira que Ele queria. Jesus Cristo vem, cumpre o seu ministério, traz para nós remissão, traz para nós o perdão, traz para nós salvação, mas Ele também diz aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E poder significa presença, e poder significa a presença de Deus se manifestando na vida do ser humano. Tu podes ter 40, 50 anos de ministério, assim também tu pode ter 1 ano, 2 anos de conversão, mas creia numa coisa: não se limita a tempo de ministério, se limita a tempo de busca, de jejum, de oração, de leitura da palavra, que a presença do Senhor se manifesta. Oh, aleluia! Glórias ao nosso Deus. E aí os nossos irmãos apóstolos foram para Jerusalém, ficaram no templo e começaram a buscar. Espírito Santo vem e nos enche, Espírito Santo vem e nos transborda, Espírito Santo vem e nos reveste, porque ser revestido de Deus, ser revestido pelo Espírito, é como se a arca da aliança estivesse dentro de nós e o Senhor nosso Deus estivesse conduzindo ela dentro de nosso coração. Eu estava agora, meus irmãos, começou um dom a ser instruído na minha vida, que eu comecei a escrever hino. E quando eu li sobre a história de Davi, era como se o Espírito Santo gritasse dentro de mim: eu estou à procura de pessoas que não somente me buscam 2, 1 hora e meia de culto, mas carrega a minha presença dentro deles. Sabe por quê? Porque os discípulos estavam sendo cheios naquele dia, estavam sendo capacitados, revestidos para carregar a presença de Deus aonde que eles estivéssemos. E assim também tem que ser conosco. Sabe por quê? Muitas das vezes tem gente que fala: mas fulano só é crente dentro da igreja, porque aqui é fácil da glória. Eu quero ver quando todo mundo fica contra você lá fora e você fala: eu vou continuar sendo servo e servo de Deus. Eu não consigo chegar aqui somente pregar para a juventude, embora a juventude tenha que ser instruída, porque muitos jovens estão fazendo o que não é bom diante dos olhos do Senhor, mas eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor, e o Senhor está dizendo: onde está a minha presença? Não é só para buscar aqui dentro, não é só para sentar aqui e me dar glória, é para dar glória na escola, no trabalho, no ônibus, no carro, na rua, aonde você passar. Nós temos que carregar a presença de Deus. Eu já preguei aqui uma certa vez sobre o Espírito Santo e sobre a necessidade que o crente tem de ser revestido. Sabe por que muitos querem simplesmente fazer por fazer e acabam desistindo? Porque não estão cheios do Espírito Santo. Aí começa a pregar hoje, prega amanhã, faz isso, faz aquilo, na primeira prova desiste. Aí todo mundo começa: cadê fulano? Fulano cantava bem, cadê ciclano? Ciclano pregava, cantava, fazia, acontecia, mas fulano não tinha raiz. E quem dá raiz do Evangelho em nossa vida, meus irmãos, além de Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Porque quando nós estamos fracos, quando nós não temos palavra, quando nós não temos posse, o Espírito Santo, ele simplesmente
ser cheios do Espírito Santo de Deus. É como se o Espírito Santo fosse um polimento em nós, para nossa casa espiritual estar limpa para o Senhor estar dentro, para o Senhor estar morando. Porque tem gente que está achando que é carregar a presença de qualquer jeito, e não é. Tem gente que quer carregar a presença de Deus de qualquer forma, e não é. Tem gente que quer carregar a presença de Deus em pecado, e não é assim. Não funciona assim. Para ter a presença habitando dentro de você, tu tem que ser lavado, tu tem que ser convertido, tu tem que ser cheio, tu tem que ser cheia da presença do Espírito Santo do nosso Deus. Aleluia. Depois dos discípulos serem cheios e revestidos com todo o poder que o Senhor os dava, começou aquele ministério maravilhoso dos apóstolos. Eu quero falar sobre 2 apóstolos que é surpreendente o que Deus fazia na vida deles. O primeiro apóstolo eu vou falar sobre Pedro. De sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punha em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns. A sombra de um homem curando. Agora imagina um homem passando ali na rua e uma pessoa está lá há tantos anos dentro em cima de uma cadeira de roda, começar a levantar e andar. E alguém falar bem assim: não, foi a sombra daquele homem. Esse homem, a dentro da igreja, ele seria o quê? Adorado. Talvez Deus não está deixando nem tanta coisa acontecer por causa que o povo está cego espiritualmente. O povo está botando idolatria danada dentro da igreja. Mas irmão fulano tem que ir pregar porque só irmão fulano faz e acontece, meus irmãos. Essa juventude aqui vai ser futuros pastores, vai ser futuros missionários, vai ser futuros evangelistas. Coloca para pregar. Mas eu não quero pregar. Estava falando com a Rebeca Mestante. Próximo culto, vê quem está na escala, porque eu quero ver você abrindo o culto para mim vir pregar. E ela falou: eu quero. Eu falei: você vai. Sabe por quê? Porque eu um dia sentei nesse banco assim como todos vocês. Eu não comecei pregando em cima do púlpito, eu comecei pregando lá fora. Eu não comecei em cima do púlpito, eu comecei limpando a igreja, comecei a abrir culto. O Senhor começou a me usar e o meu pastor me deu autorização para estar pregando aonde eu pisasse o meu pé. Eu seria autorizado a pregar o Evangelho, porque ele viu que o meu crescimento não se limitou somente em cima do altar. Tem que ter raiz e ser cheio do Espírito Santo. Pedro, outrora, meus irmãos, era um homem tão ruim. Como assim, minha irmã? Pedro era ignorante. Eu gosto de Pedrão. Pedrão e João Batista me definem. Eu amo eles. Pedro era um homem ignorante, era um homem arrogante, era um homem que nem tinha letras direito para ler, não sabia nem ler direito. Mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, quando ele recebeu o ensinamento da palavra através de Jesus Cristo, quando ele começou a ser cheio da presença, meus irmãos, a transformação foi notória. E Pedro foi um dos apóstolos aonde ele passava. Se a sombra dele fosse até alguém e ele estivesse enfermo, era curado. Se a sombra dele fosse até o endemoniado, o espírito maligno caía por terra. Entenda uma coisa: assim como foi com os apóstolos, pode ser hoje nessa juventude, pode ser hoje com esses homens e pode ser hoje com essas mulheres. Oh, Deus de maravilhas, Deus de mistério. O nosso Deus não mudou a igreja. O nosso Deus diz na palavra dele que ele é o de ontem e o de hoje e será o Deus eternamente, o mesmo que nunca falha, que nunca erra e que nunca vai mentir, meus irmãos. Busque a presença de Deus. Busque ser cheio de Deus. Minha irmã, talvez tem jovens que chegou aqui e sempre falam: eu não sou capaz. Você não é mesmo, mas o Espírito Santo te capacita, mas o Espírito Santo te enche, mas o Espírito Santo te reveste. Talvez tem pessoas que chegam aqui falando: mas eu não sei falar. Pode abrir sua boca, seja apenas cheio e cheio do Espírito Santo, que o Senhor fará as demais coisas. É praticamente buscar o meu reino, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O segredo está em carregar a presença de Deus.
Eu fui pregar em uma certa igreja, que eu não vou citar nome, não trabalho com nome não, meus irmãos, depende do momento. E aí eu fui pregar em uma certa igreja, eu cheguei lá, igreja fria, que eu sentei no banco e falei, será que o problema está em mim? Será que foi eu que entrei com falha em alguma coisa? Porque o negócio aqui tá brabo. E eu orando, e parece que vinha um balde de gelo. Quanto mais orava a glória, eu vi um balde de gelo e jogava isso na minha costela. E eu falava, não, Deus, tem alguma coisa errada. E se for comigo, eu nem subi em cima daquele altar. Porque eu vim de casa, a minha adoração tem sido todos os dias para o Senhor. E eu chegar aqui nessa geleira, se o problema for comigo, eu quero que o Senhor me fale agora. Que eu simplesmente falo para a irmã, você me trouxe para pregar, mas eu vou embora. Por quê? Porque não adianta, se não louva lá fora, se não adora lá fora, quer adorar aqui dentro? É hipocrisia. Não pode, não deve. E o Senhor vê. Lá fora vive do jeito que quer. Xinga palavrão, xinga pai, xinga mãe, briga com o vizinho, briga com a vizinha, xinga isso, xinga aquilo, faz tudo que a palavra diz que é pecado, mas aqui dentro ela levanta a mão e dá glória. Será que sobe no dia que Jesus voltar? Eu não quero saber de nada, só vou lançar a pergunta, será que tu sobe? Será que eu subo da maneira que nós estamos vivendo? A pior luta da pessoa que ela é cristã não é muitas das vezes qual é a roupa que ela está vestida, se ela tem o melhor carro, se ela tem a melhor casa, se ela tem a melhor condição, é se ela sobe no dia que Jesus voltar. Você que é visitante, muito obrigado pela tua presença, mas se Jesus voltar hoje, tu vai para onde? Ah, minha irmã, mas Jesus é misericordioso sim. Enquanto ele está por aqui, a gente está pregando. Quando ele voltar, eu acho que a misericórdia ela vai ter uma tesourada. A mesma graça que te salva hoje é a mesma graça que naquele dia vai ser te negada. Então, se quiser aceitar Jesus, tem que ser hoje e agora, porque amanhã só pertence a Deus. Tu pode sair daqui hoje e simplesmente falar, não quero compromisso, mas tu pode morrer ali na frente, ou Jesus voltar para todo mundo e tu ser lançado no inferno. Ah, minha irmã, não vim aqui para ouvir isso, vem no lugar errado. Jesus é bom, é maravilhoso, é amor, salva todos, acolhe todos, tem misericórdia, mas naquele dia que ele vier para julgar, ai daquele que ficar nessa terra. Então vigie. Se tiver algo para consertar, se conserta hoje, crente. Se tiver algo para confessar, confessa hoje, jovem. Se tiver algo para fazer, faça hoje, porque amanhã só pertence a Deus. Pode ser tarde demais. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Tem gente que fala, eu estava observando esses dias, e eu não acompanhei o tempo que o missionário era vivo. Eu não cheguei a acompanhar. Tenho respeito pelo legado, tenho respeito por tudo, mas eu não cheguei a acompanhar. E tem gente que fala, eu nunca vi um homem ser tão usado, é porque não está lendo a Bíblia. Assim como ele usou Pedro, assim como ele usou Paulo, assim como ele usou tantos, ele também pode usar a nós. E eu sempre bato na mesma tecla, o que está errado? Mas em toda vez que eu falo, Senhor, se for comigo, o Senhor fala comigo. Porque, meus irmãos, desde o primeiro dia que eu me converti, eu me lembro que eu me converti no dia 6 de julho de 2019. E tinha, a igreja dos campeões era na rua de terra ainda. E quando eu me converti, que eu fiz um concerto com o Senhor, tinha a primeira fila de cadeira, eu ajoelhei e falei, Senhor, eu não vim para brincar. Porque da primeira vez eu brinquei. Eu estava dentro da igreja, mas eu vivia como adolescente e não queria compromisso nenhum com Deus. Talvez hoje o povo fale, não dá para ter amizade com tu não, rapaz. Tu quer ser certa demais. Um dia eu já fui errada. Fui pro mundo, quebrei minha cara. Vocês acham que eu vou brincar? Vocês acham que eu vou passar a mão na cabeça de alguém? Se a palavra não fala, eu sou obrigada? Ah, irmão, tem que pregar. Não, ô jovens, abra os
os vossos olhos e simplesmente alcance o foco que é Jesus, porque senão o diabo leva vocês para o inferno e a coroa de vocês pode ser roubada. Então sejam cheios do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos ter essa convicção. E está na hora de nós pregarmos um evangelho que simplesmente passa sal mesmo. Tem gente que fala assim, será que se eu lamber seu braço um pouquinho de sal? Será que isso acontece? Eu falo, aqui. Aqui, ó. Por quê? Porque eu não estou aqui para apaziguar nada, meus irmãos. Eu estou aqui para pregar o evangelho. Jesus é amor. Jesus pode fazer todas as coisas. Jesus pode curar. Jesus pode libertar. Jesus pode simplesmente entrar em provisão desse problema que tu está passando. Mas quando Ele fazer a obra, não desista dele. Não desista da igreja. Ah, minha irmã, essa juventude está toda perversa, rapaz. Não sei não, eu não estou perversa não. Essa juventude está perdida, não está perdida. Quando os mais velhos pensavam que era 100% eles, olha lá Deus levantando Samuel. Quando os mais velhos pensavam que sabia o que fazia, olha Deus levantando Davi. Quando os mais velhos pensavam que sabia fazer, Deus levanta Jeremias, Deus levanta Ezequiel e diz: a minha palavra será proclamada por aqueles que eu escolher. Glória a Deus, aleluia. Não existe nada, existe a presença de Deus na vida. Porque eu posso ver pessoas entrando em aviões, em ônibus, em carros particulares, cortando essa cidade todinha para fazer a obra. E vem dizer que a minha juventude está perdida? Glória a Deus. Pode ser um ou dois que dá escândalo, assim como os mais velhos também estão dando muito escândalo. E quando a gente vai falar, você tem moral, novinha desse jeito? Para pregar a palavra precisa ter idade? Fala, Deus. Que tem uns crentes aí agora, principalmente os mais velhos, é pastor muitas vezes que sobe em cima do púlpito para falar de jovem que está levando a palavra. Isso é jeito de ministrar? Quando vai falar tá errado, irmão, tá sendo falso profeta. Nasceu outro e quer entrar pela janela da igreja. Não, o Senhor me colocou aqui, só Ele pode me tirar. Glória a Deus. Está sentado aí, então fale da palavra do Senhor. Usa teus vasos, Senhor. Carregue a presença dele. Quando a presença te enche é uma coisa maravilhosa demais. Quando a presença te capacita é uma coisa que você regozija. Tem gente, meus irmãos, que quando eu me converti, simplesmente olhou para mim e falou, não dou um ano. Já vai fazer 5 que eu estou convertida. E até hoje, graças a Deus, não me desviei nem para a direita e nem para a esquerda. E nem vou, porque meu alvo é o céu. Tem gente que simplesmente falava, nessa irmã que vai pregar, meus irmãos, teve um dia que eu fiz uma prova tão terrível com Deus que até hoje, quando eu olho para o meu pastor, eu falei, o Senhor é de Deus mesmo. Sabe por quê? Meu pastor era aquele que ele não passava revelação de honra, daquelas que Deus vai te isso, Deus vai te aquilo, não. Meu pastor era aquele, irmão, você está passando por isso e aquilo, Deus manda você acalmar. Deus usa cada um de uma forma. Só que eu falei, não, hoje ele vai ter que ser usado de uma forma diferente. Porque hoje, Deus, hoje eu quero que o Senhor fale comigo diferente. Ele passou revelação para a igreja toda e a igreja estava lotada. Eu nunca tinha ouvido Deus usar tanto o meu pastor da roça naquele dia. Quando eu pensei que não, ele olhou para mim, apontou dele e falou, abra a sua boca como se fosse uma trombeta. Porque Deus falará através de ti. E ele virou as costas e virou de novo e falou, e ainda mais, muitos vão falar que você vai desviar, muitos vão falar que você não está falando nada de Deus, mas que hoje o Senhor prova que é na tua vida, e Ele que fala através de você. E tem uma coisa, quem chama garante, quem chama enche, quem chama transborda, quem chama capacita. Então seja cheio da presença, da graça do Senhor, que nada te faltará. Se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu estava nos primeiros meses de conversão, havia uma promessa sobre mim, que eu iria estar simplesmente escrevendo, indo e cantando.
Eu quero que todos fechem os olhos agora. Esse hino foi escrito por mim mesmo num tempo que eu estava passando por uma grande tribulação, a qual eu não estava aguentando muitas das vezes a dificuldade na família, a dificuldade na escola, a dificuldade em todo lugar que eu ia. Mas toda vez que eu olhava para o Senhor falava: você é instruída por mim, você é instruída pela minha palavra. Feche os olhos. Aleluia. Preciso andar em santidade, pois não há felicidade fora de ti, ó Deus. Levar sua palavra com seriedade, pois pela tua verdade somos libertos de todo mal. Instrua-me debaixo da tua graça, Senhor. Instrua-me debaixo do teu poder, do teu amor. Me ajude a vencer minhas fraquezas. Venha ter misericórdia, ainda que eu não mereça. Venha ter misericórdia, ainda que eu não mereça. No momento eu estava chorando, eu chorava, e o Senhor me dava a letra do hino e estava dizendo: enquanto você me clamar eu te encho, enquanto você me clamar eu te revisto, enquanto você me clamar eu te encherei, cantarei a soriandarabaia da minha presença. Todos começam a dar glória, 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 glória a Deus. Peça a Deus para te revestir, peça a Deus para te renovar, peça a Deus para estar usando de misericórdia para com todos nós, Senhor. A tua palavra ela foi pregada. Ori cantarai, e me cantará soriandaramonte, oriandaraga soriandarabaia. Ori cantarai a sori, cantarai a. Meu Deus, vem encher o teu povo com a tua presença, vem encher o teu povo com a tua graça, vem instruir o teu povo, instruir essa juventude. Não deixa parar, Senhor, não deixa desistir, meu Pai, não deixa retroceder, porque aquele que vos escolheu não foi o homem, não foi apontado pelo homem, foi o Senhor que ungiu Davi quando ninguém esperava nada dele, foi o Senhor que usou de beneficência com todos os apóstolos e usará de beneficência para conosco. Oi, cantará a som, e me cantará a som, e andará a som, e andará a maia, na mão de ouro, e andará a derrama do teu Espírito Santo sobre este povo. Aonde estiver esse caroço, ele vai sumir, em nome de Jesus. Aonde estiver essa gastrite, próximo mês, quando você visitar o médico, essa gastrite vai sair daí. Ah, Senhor, ah, Deus poderoso, esse nódulo, em nome do Senhor Jesus, saia. Eu ordeno com a autoridade do Espírito Santo, saia em nome de Jesus. Ah, Senhor, essa dor psicológica, essa mulher não dorme, essa mulher não descansa, em nome do Senhor Jesus. Espírito perturbador, saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus. Esse jovem, Senhor, essa jovem que está se sentindo descapacitada, que está querendo parar e desistir, em nome do Senhor Jesus. Ah, Senhor, meu Pai, encha com teu poder, encha com teu Espírito Santo. Ori cantarai a sol, e me cantarai a siriandarabaia. Enche, Senhor, o teu povo, capacita o teu povo sobre a autoridade da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Quem tem glória da glória, bate as palmas, porque Jesus ele está aqui. Glória a Deus, aleluia. É tudo sentir a presença, Senhor, aleluia, glória a Deus. 5 minutos. Diga comigo: se Deus é por nós, quem será
Deus é por nós. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvai o Senhor com as palmas. Louvai o Senhor com as palmas. A presença do Senhor é tão nítida aqui, meus irmãos. Dá vontade de não parar de glorificar mais. Aqui tem uma pessoa me revelando, o Espírito Santo de Deus está do lado das irmãs. E eu quero a pessoa que tem o problema com a mão levantada. Você tem gastrite. E você já procurou o médico várias e várias vezes. E você falou, eu quero fazer uma prova com Deus. Eu vou buscar a Ele porque eu sei que eu vou ser curada. Quem é essa pessoa? Aqui, ó, receba a cura. Se tu creres, verás a glória de Deus. A senhora me conhece? Já me viu em algum lugar? Mandou uma carta lá para casa me dizendo que a senhora tinha? Mas a senhora tem. E já foi em vários médicos, não já? Pois hoje o Senhor vai visitar a gastrite, vai arrancá-la, o mal pela raiz, em nome do Senhor Jesus. Glorifica o Senhor com as palmas. Mais forte para o Senhor, mais forte. Oh, glória a Jesus. Diga comigo, se Deus é por nós, quem será? Louvai o Senhor mais uma vez com as palmas. O Senhor está curando alguém de uma insônia. Que você no momento pensava que era insônia, mas já virou algo terrível, crônico, que toda noite parece que depois que passa num certo horário você não dorme mais. E o Senhor hoje, Ele vai te dar uma noite de paz. E essa semana toda e o ano inteiro você verá que o Senhor te visitou. Quem é essa pessoa? Está do lado das irmãs. Você não dorme bem de noite. E o Senhor, Ele está visitando. Poderia ser uma insônia, poderia. Começou com insônia, mas virou uma perturbação. E o Senhor hoje, Ele vai te dar paz no teu sono. Quem é que a bênção não vai orar? A irmã, mesmo. Deus abençoe, minha irmã. Você verá que o Senhor deu a nossa vida. Aqui tem uma pessoa, me revela o Espírito Santo de Deus, que tu tem passado tanto aperto. Mas não é aperto por causa de dinheiro e bens materiais. É aperto em algumas situações e circunstâncias da vossa vida. E você fala, Senhor, socorro, me ajuda. E o Senhor hoje, Ele fala que Ele é o socorro bem presente àqueles que o clamam. Está no nome das irmãs. Quem é essa pessoa? Não me confirma, minha irmã. Eu quero a pessoa revelada do tempo. Não, também não me confirma. Também não me confirma. Também não me confirma. Eu quero a pessoa, não. Você tem passado e você tem clamado a Deus, clamando por socorro. E o Senhor hoje, Ele te concede a vitória. Você sabe, não me confirma. Uma pelo Pai. Não, também não. 2 pelo Filho, também não. 3 pelo Espírito Santo. Que Deus te conceda a bênção. Louva o Senhor das palmas. Aqui tem uma pessoa que está no meio dos jovens. Você tem falado tanto com Deus, Senhor, me dá estrutura. Porque às vezes eu vejo, Senhor, meu Pai, que pelas minhas fracas forças eu não consigo. Mas eu quero que o Senhor me dá bem estrutura. E para saber que é você, às vezes você olha uma pessoa pregando, uma pessoa louvando, uma pessoa fazendo, e você fala, eu queria, Senhor, meu Pai, ter essa mesma coragem. Eu queria ter essa mesma convicção. E em oração, ainda 15 dias para cá, você falava com Deus, Senhor, eu quero ser usado. Eu quero que o Senhor tire de mim aquilo que não é de ti e me use. Quem é essa pessoa? Quero a pessoa revelada pelo Espírito Santo. Está no meio das jovens. Eu quero a pessoa, é você mesmo, Rebeca. Deus é contigo. Deus é contigo. Não desanimes. Às vezes você olha alguém pregando e você fala, eu queria, Senhor, ter a mesma ousadia para pregar, e o Senhor vai te usar de uma forma tão terrível. Às vezes você vê alguém louvando e fala, Senhor, eu queria ter a mesma técnica, mas o Senhor vai te dar unção. Não é técnica. O Senhor te encherá. Assim também essa irmã aqui, ó, de verde, a filha da irmã Patrícia, Deus é contigo, não desanimes. Pode ser difícil, mas o Senhor só fala, te coloca cada vez mais na minha posição, que na hora certa o que eu te prometi, eu te
entregar a Ele. Não vai encher as palmas. E lá se foi o horário. Meus irmãos, se coloquem de pé. Não, não se coloquem de pé agora não. Tem as ofertas. Eu sempre esqueço das ofertas. A irmã Brena vai passar recolhendo as ofertas. Aleluia. A gente pode olhar e falar, essa menina é meia doida. Sou, gente, tem um parafuso a menos na minha cabeça, mas não é nada psicológico não, viu? É somente de graça e unção de Deus mesmo. Aleluia, Deus. A irmã vai estar passando com a sal, recolhendo as ofertas. Irmãos, nós estamos no segundo elo da campanha. E talvez tem pessoa aqui que está buscando por porta de emprego. Tem pessoa aqui que está buscando uma provisão no meio da família. E talvez hoje, por revelação, o Senhor não falou contigo. Mas isso não quer dizer que através da sua fé Ele não vai cumprir a palavra dele. Ele não vai te dar a bênção. É somente você completar a campanha. Semana que vem estará aqui o terceiro elo. E eu quero que vocês, todos que estão aqui, traga mais alguém, viu? Deus nos abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Ô, Aleluia. papai da vitória, Deus. Ô, Jesus, tu és fiel, meu Senhor, da glória. Glória a Deus. A irmã Silvana quer a oportunidade para falar algo do Senhor, para estar entregando algo do Senhor. Receba a serva do Senhor com as palmas. Que louva o nosso Deus. Da vitória. Assim eu também agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Deus, com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu nem esperava por essa oportunidade, mas as oportunidades que Deus nos dá, nós não devemos rejeitar, né, meus irmãos? Porque o Senhor conhece todas as coisas. Eu estou aqui hoje, irmãos, já voltei para a conquista de novo. Quem me recebe, levanta a mão. Glória a Deus. Eita glória! Aleluia. Eu estava aqui, meus irmãos, e eu fui para São Paulo em dezembro. Foi em dezembro. Fui para São Paulo, resolvi minhas coisas, coloquei minha casa na imobiliária lá e voltei para cá, que Jesus mandou voltar, sabe? Glória a Deus. Eu vim porque Jesus me mandou voltar para cá. Amém? Glória a Deus. Então, assim, meu esposo não gosta de ir lá. E aí vamos perder o marido. Mas assim, né, eu falo assim em brincadeira, meus irmãos, é porque a palavra de Deus diz que a esposa sábia edifica a casa, né? Então, tudo que nós temos não é nosso. Nós temos uma casa, um carro, o Senhor nos emprestou, então Deus vai cuidar lá, né, irmãos? Então, quem tiver uma casa para alugar aí, ó, por favor, fala hoje, eu quero voltar para casa da minha mãe amanhã. Tô doida por uma casa aqui perto da igreja. Não quero mais morar longe da igreja, irmãos. Eu não vivo sem Deus. Eu morei no Felícia e às vezes Paulo viajava. E aí, irmãos, eu ficava chorando pela presença de Deus, pelas consagrações. Então, assim, me ajude a morar perto da igreja. Eu não vivo. Eu pego o ônibus para ir trabalhar, mas eu tenho que morar perto da igreja. Não tem jeito. Tá bom, irmãos? Eu posso louvar a Deus com hino, irmã? Dá tempo? Glória a Deus. Eu vou louvar a Deus com hino. E eu convido os irmãos para me ajudar. É rapidinho, são 9h10. Toda gratidão a Deus, né? Pelo que Ele tem feito por mim, por nós. Eu vou encerrar com o louvor. Louvado seja Deus. Dá para colocar playback, irmão? Dá? Então vamos louvar a Deus nesta noite. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Pode colocar aqui, irmão? Vai passar, tá bom? Jefferson no fim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Estou muito grata a Deus pelas vitórias, pela salvação da minha família, pelas libertações. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, louve comigo, porque Deus tem vitória para nós através deste louvor. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus.
palavra pra você. Não desanimes. Tudo que você pediu a Deus,